Dois convidados na Assembleia de hoje. A gente, né, nós do Núcleo, nós convidamos a Clícia, que é a colega da Executiva Nacional e também da Chile, né, e um colega da Bahia também, para dar um panorama, como que está sendo o movimento lá na Superintendência da Bahia. E reforçando, eu já falei com algumas pessoas, mas é interessante a gente ter um panorama de como que está a situação fora aqui de Minas, né? Porque aí, só contextualizando Clícia e o nosso colega da Bahia também, às vezes a gente aqui em Minas, a gente fica um pouco blindado do que está acontecendo fora, né? Às vezes a gente fica muito... a gente tem uma boa gestão aqui, a gente não tem conflitos com a chefia, a gente tem um clima muito agradável e certa independência em relação ao restante do BGE. Então, às vezes, a gente fica um pouco sem saber, né, como que tá, o que está ocorrendo fora da superintendência, como que está a situação na sede. A gente tem visto que o pessoal do CDDI, da sede, do Chile Horto, a gente tem visto que eles têm esse contato mais próximo, né, e consequentemente, têm sofrido também as maiores consequências da atual gestão. Então, primeiramente, agradeço a participação de vocês. Eu acho que vai ser muito proveitoso, até porque Clícia, ela fez uma fala muito interessante na reunião Internúcleos, e falando principalmente das vitórias, do que remando contra a maré, contra tudo e contra todos, a gente, né, como sindicato, a gente como conjunto de trabalhadores, a gente conseguiu reverter, a gente conseguiu ganhar. Então, Clícia, eu acho que aqui é o Augusto, que é o colega da Bahia, perdão, eu não olhei aqui direito, eu não vi o Neilton, mas Neilton mesmo. Ficar... perfeito. Neilton e Renan. Sou eu e o Renan. Perfeito, Neilton e Renan. Desculpa, viu, gente? Vocês podem ficar à vontade, passar a palavra para vocês, aí Neilton, Clícia, qualquer um de vocês pode começar, pode ficar à vontade, e desde já agradeço aí a participação de vocês, beleza? Eu vou começar aqui, então, falando um pouco do panorama, e eu acho que aí passa para Renan e Clícia fazer os complementos. Primeiramente, agradecer ao meu convite e pedir desculpas aqui, eu estou no meio de um processo aqui aqui fala um pouco, assim, a Bahia, ela trouxe esse movimento logo após o D1. Eu estou ouvindo muito entrecortado. Tenta um local que tem eu vou sair aqui. Eu vou sair aqui do prédio. Eu vou sair do prédio aqui. Então siga você e Renan, por enquanto. Renan? Opa, boa tarde. Oi, querido. Continua, por gentileza, a fala do Neilton enquanto ele se reposiciona. Boa tarde. Me ouvem bem? Aê! Agradeço. Eu sou um dos remanescentes do CNU. Entrei 1º de julho do ano passado e imediatamente já me filiei ao sindicato. Estou aqui na Bahia e compondo essa primeira luta com a CBGE. Agradeço o convite. Na verdade, eu sou de Minas, eu sou mineiro. Acho que o convite veio muito dessa razão, mas na alocação de CNU, eu vim aqui para Salvador. Trabalho no RH, aqui na Superintendência da Bahia. Então, agradecer a presença da Clícia, do restante do pessoal aí de Minas. O Neilton participa da executiva, então ele vai ter mais embasamento para falar do panorama. Eu não sou do núcleo, eu simplesmente estou
contribuindo com essa luta, tentando sensibilizar principalmente os novos servidores, porque, principalmente em relação à pauta do PGD, nós estamos sendo os mais atacados. Então, eu não sei qual que é a situação do PGD aí em Minas, para os novos servidores. Mas vou contar um pouco o que está acontecendo aqui na Bahia. Como a gente entrou dia 1º de julho de 25, conforme o que era regra e o que ainda é regra, porque uma notícia não derruba uma portaria, a gente, a partir do dia 1º de julho desse ano, já poderia estar inscrito no PGD. Então, a maioria de nós nos inscrevemos ainda em junho, porque a regra é que você entre no mês posterior. Nós nos inscrevemos e no dia 1º de julho, nós já estávamos em regime de PGD. No dia 2, veio a fatídica notícia, orientando a suspensão. E esse mecanismo de suspensão, ele não existe. Ou você está ativo ou inativo no programa. Uns outros colegas oriundos do CNU também convocaram uma reunião com o nosso superintendente, logo no dia 6, se eu não me engano, de julho, e ele se comprometeu a não tirar ninguém do PGD até que viesse uma derrubada da portaria vigente ou alguma resolução formal, que não seria uma notícia, um recado que iria tirar uma regra existente da casa. Então, e orientou a quem, isso ainda no dia 6, a quem não tivesse solicitado para entrar 1º de agosto, que nós tivemos colegas que entraram dia 2, dia 3 de julho, então eles só poderiam entrar em agosto mesmo, que solicitassem e que seria aprovado o quanto antes. Isso foi feito. Passado poucos dias, ele recebeu uma ligação, e aí, mais uma vez, não é uma alteração de portaria, não é uma mudança de resolução, é um recado, é uma ameaça. Ele recebeu uma ligação da superintendência questionando e ameaçando de que o que deveria ser feito era que todos fossem retirados. A partir desse momento, ele se comprometeu a não cancelar o de quem já tinha aprovado, mas que ele não aprovaria mais nenhum. Então, já houve um recuo aqui mesmo por causa dessa pressão verbal, essa pressão ilegal. E hoje a gente tem colegas, como eu, que estão no PGD, e tem colegas que não estão, que entraram na mesma data, que solicitaram na mesma data, mas por causa de uma pressão a mais da direção, estão sendo prejudicados. Já passamos aí um mês e meio, continuamos em PGD, só que veio um e-mail nessa semana da CRH mais taxativo. E aí, continua espantando o quê? No próprio e-mail é dito, conforme notícia do dia tal, então assim, não é conforme nenhum normativo, é conforme a notícia, o embasamento é a notícia, pedimos, então assim, eles não estão ordenando, eles querem que alguém aqui, localmente, assuma. Então, pedimos que os servidores sejam retirados do PGD. Informamos que eles não deveriam estar e que mesmo os que estão inscritos devem cumprir as 8 horas diárias presenciais. Até o momento, nenhuma medida foi feita aqui na Bahia. E aí, o meu posicionamento é, enquanto eu estou inscrito no sistema, eu não vou cumprir 8 horas diárias presenciais. Porque eu estou lá, eu estou inscrito no PGD, eu não tenho essa obrigação. Só que, quando você tem uma gestão autoritária que tenta replicar isso para as outras instâncias, fica muito fácil. A gente tem chamado aqui na Bahia, são a exaltação de micropoderes. Aí você tem um superintendente, um gerente ali, um chefe aqui, que aproveita dessa situação para se impor, sem um embasamento,
sem fundamento legal, por puro autoritarismo. Então, eu acredito que todos nós aqui somos bem resolvidos, somos concursados, temos um mínimo de conhecimento do que é direito, o que é administração pública. Não é possível que a gente vai ficar assumindo, aceitando que um simples recado, um simples discurso vai nos blindar de trabalhar conforme as regras. E aí, nesse meio da CRH, fala que a partir do dia 1º de setembro, a gente tem que estar em regime de SECAF. Então, vocês veem como que esse regime nacional de trabalho que está sendo desenhado, ele é falso. Ele é para enrolar, é para fingir que vai ter uma participação democrática, que a gente vai preencher algum formulário em algum momento, emitindo nossa opinião, mas que ele não vai durar 2 meses, conforme prometido. Se a CRH está orientando que a partir de 1º de setembro é para a gente estar em SECAF, é porque esse processo vai durar mais do que 2 meses. E aí nós vamos ficar esperando até quando? 3 meses, 4 meses, 5 meses, vamos esperar até o final do estágio probatório e continuar em SECAF, porque existe uma notícia da direção. Eu acabei não me apresentando minha trajetória antes do BGE, mas, como eu falei, aí em Minas, eu era técnico da CEMIG, a Companhia de Energia. E como a CEMIG é uma sociedade de economia mista, a gente era, apesar de ser concursado, era seletista, a gente tinha data base de acordo de trabalho. Como aqui a gente é estatutário, isso não existe. O que era comum de acontecer numa negociação coletiva com data base? Quando vencia o acordo coletivo, todos os direitos eram mantidos enquanto se negociava um novo acordo. Só que a desmobilização da categoria, o aumento do autoritarismo foi chegando a um ponto que a empresa chegou a, quando a database se encerrou, ela simplesmente parou, não é que ela não pagou com reajuste, não, ela parou de pagar o auxílio alimentação, que na época era mais de R$ 1.600. Então, é muito similar ao que a direção do IBGE está fazendo hoje, que isso não é uma suspensão para negociação. Uma negociação, quando você retira um direito, isso se chama sequestro. O que a direção do IBGE está fazendo conosco é botando a faca no pescoço, nos sequestrando um direito de petição. Eu sei que o PGD não é um direito 100%, mas é um direito de petição, que nos foi retirado, nos ameaça, e por essa condição de estágio probatório amedronta alguns. Mas eu afirmo que aqui em Salvador, 75% dos novos estão em greve. Então, assim, os oriundos do CPNU estão aqui conscientes e mobilizando os outros. Eu não sei qual o quórum aqui de novatos e mais o pessoal que já é estável, só que para a gente está muito claro que isso é só um balão de ensaio para que o PGD seja piorado para toda a casa. Então, são os primeiros informes do que está mais relacionado ao que eu estou presenciando aqui, que é em relação ao PGD. Oi, estão me ouvindo agora melhor? Estamos, Neilton, agora está melhor. Sim. Pronto, vim aqui para a rua aqui, eu acho que o sinal está melhor aqui. Então, pessoal, só para fazer um aspecto, Renan abordou a parte do PGD, que foi justamente o que afetou ao pessoal do CPNU, e eu, enquanto servidor já com mais tempo, 3 de setembro agora eu faço 12 anos de casa, trabalho nas agências, sou chefe de agência aqui no interior, uma das 10 agências maiores da Bahia, e que também está paralisada nessa greve, totalmente pelos servidores efetivos que a compõem. O que eu posso dizer muito além do PGD, o que está acontecendo é uma escalada em várias áreas. Uma das que afetou muitas agências aqui,
E assim, olha que aqui em São Antônio de Jesus, a minha agência, a gente nem tinha tanto, essas as indenizações de campos. Já havia-se uma pressão para que os trabalhos externos fossem feitos por temporários, os quais até hoje não fazem jus à indenização de campo. Para além disso, são várias estruturas, ou seja, com 12 anos de caso, a gente consegue ver algumas situações que vêm ocorrendo nas agências, que vêm deteriorando o nosso ambiente de trabalho e, consequentemente, a nossa qualidade de vida, para além do trabalho que acaba sendo afetada. Desculpa, aqui tem alguém me ligando. E isso foi um dos motivadores que fizeram a base da Bahia, inclusive, ter essa atração na greve. A maior parte da força em greve hoje compõe-se de servidores do interior. Estamos falando de 56% dos servidores efetivos que estão em greve em todo o estado. Hoje são 11 agências ou setores totalmente com todos os setores, com todos os servidores efetivos em greve. Um número de 39 no total geral, que tem pelo menos um em greve, ou seja, 58% dos setores e agências da Bahia tem ou pelo menos um servidor em greve. Esse número está aumentando, porque o PGD e a indenização foram os últimos ataques de uma série de ataques que os servidores vêm sofrendo. E olha, que vou até pegar as falas de Gabriel, nosso superintendente é um superintendente também tranquilo, aberto ao diálogo. Inclusive, eu conversei com ele ontem, eu até falei, eu digo, André, se a direção tivesse 10% do diálogo que você tem com os servidores aqui na Bahia, a gente não estaria nessa crise. Porque a crise vai muito além dos problemas. A crise é de não ouvir sequer os trabalhadores. Tudo bem, a gente sabe que a gente está vivendo uma situação de orçamento restrito. Então, que a direção venha conversar conosco. Venha encontrar, inclusive, propor soluções, de até ouvir possíveis soluções para os problemas, mas não dessa forma, como o René bem colocou, uma forma autoritária que está sendo imposta. E aí, assim, foi construído o movimento aqui na Bahia. O movimento aqui da Bahia foi por as assembleias, era o tom mobilizante, mas, porém, além das assembleias, paralelamente às assembleias, o que a gente teve foi muita conversa, muita escuta aos colegas, as queixas que estavam acontecendo. Um dos exemplos grandes é a falta de concurso público. A gente está se amortizando com a precarização do IBGE, mas, por exemplo, eu sou de uma agência que tinha 7 efetivos, hoje só tem 2. E isso a gente vê no dia a dia, o impacto disso. O impacto de ter que retreinar toda a equipe, toda vez que o contrato encerra, ou toda vez que a equipe sai do contrato por algum motivo particular. E isso causa um desgaste, que é um desgaste rotineiro, um desgaste contínuo, que não tem um prazo para acabar. Muito pelo contrário. O que a gente observa é uma extensão desse cansaço, uma extensão dessa sobrecarga. E como o Renan falou do PGD, muitas vezes as pessoas dizem, o pessoal está querendo trabalhar menos. Não, o PGD subtende o trabalho em escritório e o trabalho em sua residência. Sobretudo, um exemplo de Renan, que ele trabalha no RH, um trabalho puramente administrativo, que é plenamente cabível a ser feito no modelo home office, no modelo híbrido, vamos dizer assim. E isso está sendo vetado pela essa direção, que, ao invés de apresentar uma solução, ao invés de chamar uma conversa, que a gente sabe que o modelo do PGD foi colocado de uma forma bem assodada, bem, usando bom baiano aqui, bem armengada, cada estado adotando uma diretriz, sendo que o sindicato há tempos vem chamando para a gente fazer uma uniformidade nesse programa. E a direção, ao invés de fazer essa uniformidade, preferiu suspender e até o momento não apresentou uma solução ou chamou ou sequer atendeu nosso pedido de conversa, de diálogo que o sindicato tem feito. Basicamente é isso, pessoal. E Cleice agora pode detalhar um pouco mais das ações da executiva. Não, eu acho que a Bahia tem também a dizer a respeito da precariedade da infraestrutura, né? Quando a gente estava aí na Bahia no final do ano passado,
tinha material impresso pelo chão lá do evento que estava sendo feito aí na Bahia, enquanto a sede da Bahia estava sem luz. A SES Maranhão está sem internet há meses, né? E nada é feito. Lucas, além de ser no entorno do Complexo Israel, que é onde nasceu aquela facção derivada do Comando Vermelho, que é liderada por evangélicos com perseguição a grupos religiosos de matriz africana, tiroteio, morte na porta e o prédio caindo. Com um documento interno da engenharia de 2018, da época do Rabelo, dizendo que não havia condições de estar naquele prédio. Eu não sei como funciona o cotidiano aí de vocês a respeito de transporte, mas aqui no Rio está impossível. Está impossível você se deslocar, né? E a gente fica com um duplo custo, que é o duplo o custo do deslocamento e o custo de manutenção de uma infraestrutura física em casa para poder trabalhar. E fica aquela carregação de arquivo para um lado para o outro, que você não sabe de onde é que está, né? Os colegas que saíram do CDDI para Lucas foram para lá sem uma remoção formal. Então, é uma gestão que despreza qualquer tipo de procedimento e de ritual para garantir oficialidade aos documentos e às decisões. Em verdade, não há alteração da portaria. Se a gente abrir a portaria da presidência do IBGE a respeito do PGD, está lá escrito, é um acordo entre sua gerência imediata e a gerência acima. Lá é o gerente imediato e o coordenador. Não existe separação entre novo e velho. Aqui no Rio, as práticas e as falas e os encaminhamentos para que as pessoas se separem fisicamente e do ponto de vista do fluxo de trabalho, os novos dos velhos, é assentosa. Trata-se de um assédio institucional claro. Já fizemos uma denúncia e faremos outras. Afinal de contas, aprende censo com quem? É com o Ministério da Fazenda? Que vai aprender a fazer censo? Se não sentar lá com os nossos colegas com 40 anos de casa nas costas, não vai aprender a fazer censo. Só o IBGE faz censo, só o IBGE faz contas nacionais, só o IBGE faz geodésia. Vai botar o Banco Central para fazer geodésia? A gente vai realmente confiar, a essa altura do campeonato, em geodésia do Exército Brasileiro? Aqui no Rio, pelo amor de Deus, né? Exército é milícia. Não sei qual que é a relação que vocês têm com o Exército aí em Minas, mas aqui é tudo miliciano. Então, assim, qual que é desse cara? Qual que é dessa gestão? Qual que é da Flávia? Sabe, é um desrespeito à casa. Ele não refez o planejamento estratégico, está vencido. Não faz avaliação de planejamento estratégico de maneira trimestral. Não fez reuniões com o conselho curador. Deu posse ao auditor interno sem fazer uma reunião com o conselho curador. Esse ano eu tomei posse, fiz uma reunião só, já penduramos uns 4 ou 5 documentos lá de resposta, pedindo esclarecimento a respeito de todos esses fatos. Pedindo esclarecimento, não recebemos nem um oi. Conselho curador está à deriva, fiz denúncia, fizemos, porque estamos unidos, os 4. Fazemos tudo junto. A gente fez denúncia para o CGU dizendo que há um regimento interno que determina reuniões trimestrais e a reunião do último trimestre não foi feita. Não tem comitê de carreira para analisar PGD. Não tem a comissão de governança para fazer avaliação de risco. Mas tem RCD para fundação de apoio.
fazendo renascer essa desgraça. Se fundação de apoio fosse bom, a universidade estava cheia de dinheiro. A proposta é clara de fatiar o IBGE para consultoria. Eu não sei vocês acham o quê? Que a consultoria vem para mim? Que eu vou ser uma das agraciadas com consultoria? Fica botando essa... Nós estamos imbuídos de um objetivo no qual está escrito soberania de fato. Nós estamos imbuídos de uma missão de cidadania. E temos esse trabalho de 40 anos pós-Constituição de 88, ampliando as publicações do IBGE, ampliando o número de questionários coletados, desenvolvendo sistemas, economizando dinheiro que não precisa ficar pagando nada para ninguém, pagando essas copyright e todo esse tipo de licenciamento para software. O que nos falta é condição de trabalho, não é formação. Essa desqualificação permanente do trabalho que a gente fez até aqui. Eu tenho 24 anos de idade, tu imagina Sheila que tem 53. Ele está pensando que está chegando na empresa dele? Se quer mandar desse jeito, abre um CNPJ para ele. Qual que é o projeto? Nós não sabemos até hoje qual que é o projeto. A equipe que estava feita lá para o Singed também não tinha vinculação formal. Quando você entrava lá no contra-cheque dos meninos, estava ligada à presidência. A tal da coordenação do Singed não existia de maneira formal e acabou sendo agora desmantelada. Aí me aparece, há 2 semanas atrás, um diretor do SERPRO falando de um projeto com o IBGE, dizendo que o IBGE está participando da IA pública com dados. Agora você vai consultar a IA pública e qual tipo de dado do IBGE vai chegar ali, de que maneira? O que de fato aconteceu? Esse contrato com o SERPRO levou a uma reunião com a Amazon dentro do horto. Revoltante, revoltante. Quem marcou essa reunião? Nós não sabemos de nada. Que projeto é esse? Do que os senhores estão falando? Os senhores não são servidores do SERPRO? Não, não somos servidores do SERPRO. Então, de onde vocês são? Ah, nós somos... Gente, está sem luz? Nós somos consultores da Amazon. Mas olha só, quem foi que marcou essa reunião com vocês? Ah, foi o presidente e o diretor de tecnologia. Mas olha só, isso aí que o senhor está apresentando, a gente não precisa, a gente não tem mais esse tipo de problema. O projeto já andou, a gente tem outras questões. Isso aí que o senhor está apresentando não tem. A gente não vai suspender o que foi feito até aqui para incorporar o que vocês fizeram. Que os técnicos do IBGE, todos gerentes, e o coordenador da Coagro, o questionário do primeiro teste do Censo Agro foi parar na mão da Amazon. Quem foi que deu? O tal do processo com o SERPRO tem 500 páginas. Quem escreveu? Todas as peças exigidas pela burocracia constam no raio do processo. Só que o que está dentro escrito não bate com o que foi falado na reunião. Então, assim, o TCU está de olho no contrato do MGI com o SERPRO. É o que a gente tem que exigir também. Quero esclarecer aqui que chegou uma denúncia contra esse contrato no TCU. Ainda bem, mas não foi a CBGE. Nós estamos com tanto problema, a gente tem sim um documento 90% pronto que está na mão do advogado para entrar com representação. Mas esse que chegou antes não é nosso. E quem fez, parabéns.
Tomara que seja alguém da área de informática que saiba fazer perguntas mais incisivas e contundentes. É uma privatização, é uma terceirização da nossa DI. E o que a gente vai virar? É bem importante ficar de olho, porque a água que bateu na bunda do nível médio vai bater na bunda do nível superior. Não fique achando que ficar diminuindo o quadro de serviço, de servidores efetivos, vai aumentar o teu salário, não. Porque não foi isso que aconteceu com o nível médio. Gente, nossa instituição possui produtos que não têm interesse por parte da iniciativa privada. Eu já trabalhei na PAC durante anos e paz. A gente já ficava de joelho para o BNDES, pedindo convênio com o BNDES. O BNDES perguntava, dá acesso a microdado? A gente dizia não. Aí o BNDES respondia, então a gente não quer. Não sei o que esses caras querem, não, sabe? Além de tudo isso, medida absolutamente arbitrária e ilegal, porque não é oficial, não é ato administrativo normal, não. E outra coisa, a gente já olhou, quem aqui não olhou a grama do vizinho? Todo mundo já sabe como está o PGD nos outros órgãos do governo federal. Qual que é desses caras ficar brincando de regrinha? Põe para lá, põe para cá, parece que não tem o que fazer. Mas está passando o contrato do SERPRO. E outra coisa, não haverá estatística voltada ao princípio da cidadania se ela for construída a partir de banco de dados da Big Tech. A Big Tech coleta os dados de acordo com seus interesses. Você acha mesmo que a gente vai conseguir tirar algum indicador de desigualdade de avaliação de política pública de Big Tech? Isso lá é soberania? Primeiro, nuvem não é nuvem. Nuvem é ouro, prata, lítio e couro de trabalhador e projeto de colonização. O nosso trabalho é mais barato. Questionário não dá em árvore. Nós precisamos de uma rede de coleta forte, precisamos de concurso público para a rede de coleta. Levamos 12 anos para conseguir botar os pontos do APM no concurso. Desde 2012 ou 2014, desde que eu voltei do doutorado, a gente pede a inclusão desses pontos. Queríamos que esses pontos também contassem para nível superior. Por quê? Porque nós queremos essas pessoas que nós treinamos ao longo da vida. O conhecimento das pessoas é o nosso ativo. Nós encarnamos o IBGE, e não adianta ele chamar a gente de feio, porque somos gloriosos. Somos efetivos. Não vamos construir a soberania de estatística desse país. Nós já construímos. E o que ele está fazendo é destruir. Nos foi prometido uma mesa de negociação de carreira no início do governo Lula 3. Cadê essa mesa? Não veio. Então, só haverá uma forma de... E outra coisa, não quer falar com a gente. Nem ele, nem a Flávia. Ele não aparece para fazer nada, não transfere o poder da presidência para a Flávia. Aparece de maneira digital. E quando o IBGE, a CIBGE aborda a Flávia, ela diz, não vou conversar. Postman não quer reunião. Ele está cheio de si, acha que as costas dele estão quentes. Mas a gente tem feito um trabalho
persistente, sistemático, consistente. Por último, porque minha bateria só tem 3%, eu estou com um problema elétrico aqui em casa. Também não vou encher o saco de vocês, né? Nem sei o que eu ia falar agora, menino. A PEC 27. Não houve negligência por parte da CBGE no que se refere à PEC 27. Nós fizemos um ofício conjunto com as outras instituições, enviamos a todos os senadores. Eu estive presencialmente em algumas dessas reuniões, estive online, virtualmente, em reunião com esses senadores. A maioria não nos atendeu. Eu, em julho, estive em Brasília e fui ao Senado, consegui falar com a Leila, com assessores da Leila, consegui falar com o assessor do Cajuru, consegui falar com o assessor da Tereza, que agora é a líder do governo. Estão todos informados do que acontece aqui dentro do IBGE. Foi solicitada audiência pública. Não há meios de ter audiência pública antes das eleições. Foi solicitado para a Leila um pronunciamento em plenário. Não fez o pronunciamento em plenário. Não há melhor momento para demonstrarmos nossas forças, para abrir espaço na agenda desse pessoal para receber a gente com as nossas demandas. A PEC 27 nasceu num contexto de assédio institucional. A reunião na Comissão de Constituição e Justiça do Senado está na internet para provar para vocês que a CBGE esteve lá. Então, é um momento absolutamente propício para a gente fazer esse encaminhamento. Mas não há condição política dentro do Senado. E outra coisa, existe uma relação forte entre instituição e carreira, mas elas, no ambiente jurídico, no ambiente político do Congresso, não tem uma ordem dura. Primeiro tem que ser a lei do IBGE para depois ser a carreira. Inclusive, pelo contrário, os últimos 40 anos diz que só a carreira andou e a lei das instituições ficou parada. Agora, se fizermos uma revisão da nossa carreira, essa revisão tem que refletir a nossa condição de órgão de Estado. E se vier uma discussão institucional a respeito da lei do IBGE, nós estamos preparados para fazer. E vamos pedir eleições para a presidência do IBGE. Vamos pedir para ampliar os espaços de participação e de aumento de divisão de poderes dentro do IBGE. E que o espaço, e que o nosso exemplo de Instituto de Estatística é o mexicano. E eu convoco a vocês, porque no que esse grupo pôde se expor pessoalmente a respeito dessa instituição, dessa gestão, nós fizemos, inclusive, a denúncia em relação à Biom. Tudo isso nós fizemos. Mas agora precisamos do envolvimento da base de uma maneira mais efetiva e explícita. Sem a presença de vocês, nada vai andar. Nenhuma dessas pautas. E nós vamos ficar desautorizados. Nós, como representantes, como sindicato, vamos ficar desautorizados se vocês não se mobilizarem. Então, eu peço para vocês que, em nome do esforço que foi feito, em nome dos colegas, trabalhador protegido é trabalhador sindicalizado. E na greve o que protege é a coesão. É todos nós termos unidade e irmos para a luta, irmos para a greve unidos. Obrigada. Clícia, obrigado. Neilton, Renan, obrigado aí pela fala. Vou abrir para inscrições, gente. A partir de agora, aí só explicando um pouquinho a dúvida do Marcelinho, colocou lá no chat, especificamente no caso da Clícia, do Neilton e do Renan, eles vieram aqui com um convite mesmo, para poder explicar melhor
um pouco da situação, né, lá na sede, da situação da greve da Bahia, a questão dos temporários, né, como que como que está a situação dos temporários, perdão, dos servidores novos do CNU. Agora a gente abre para a fala, né, aí nesse momento, gente, vamos tentar ser mais breve, mais sucinto, para dar tempo para o maior número de pessoas falar e a gente não prolongar tanto a Assembleia. Eu peço também questões de natureza político-partidária, gente. A gente, como está no defesa eleitoral, vamos evitar falar. Lógica, atuação política, no sentido de nós, IBGE, como ibegianos, né, com defesa do IBGE, em protesto à atual direção, independentemente de qualquer sigla, de qualquer questão político-partidária, isso a gente sempre vai fazer, independentemente de estando ou não no defeso. Mas, referente a questões políticas e partidárias, gente, vamos evitar, até para a gente não ter maiores contratempos. Beleza? Elvésio, está com a palavra. Boa tarde a todos. Pessoal, eu não vou me alongar muito, não. A Clícia já fez uma explanação muito boa, né? O Neilton, o Renan e também, que estão na greve, né? Então, assim, a gente vive um momento gravíssimo, né? Aquilo que a gente está sempre colocando, que é a defesa da nossa casa, né? O IBGE é nossa vida, faz parte. Eu já coloquei para vocês, já aposentei, né? Mas o IBGE não sai de mim. Eu vivo essa realidade. Trabalhei 40 anos nessa instituição e tenho, assim, um profundo orgulho do IBGE. Então, assim, o que está acontecendo com essa direção em relação ao IBGE, a nós funcionários, né, é uma coisa sem precedente. Esse nosso presidente aí, ele está na Índia, ele vive viajando, a gente quase não vê ele no Rio de Janeiro, né, não sei quais são esses motivos, aliás, a gente tem a nossa preocupação, né, porque a ideia de instituição para ele é completamente fora da nossa ideia, que é preservar essa instituição, é preservar nossa casa, é fazer com que o IBGE continue tendo o respaldo que ele tem no Brasil, internacionalmente, e para isso a gente tem que lutar, né? Olha para vocês verem, se ele tivesse algum interesse, alguma ideia de que o IBGE teria que ser fortalecido como uma instituição de Estado, né, ele sentaria com a gente para conversar. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, que ele tem outro projeto. O projeto dele não é o que a gente pensa para o IBGE. Então, assim, eu não vou alongar, vou fechar aqui minha fala. Eu acho, assim, que é muito importante que todos que estão aí avaliem, né? Vamos conversar com os colegas, né? Assim, quem está na ativa, principalmente, né? Esses dias agora, mandei algumas questões para as agências, entrei no WhatsApp de pessoas que tem, a gente tem uma lista aqui, mandei mensagem, né? Agora, vocês que estão próximos, tem que conversar, gente. Essa assembleia é para clarear, vamos participar das assembleias. Eu acho que hoje aqui, uma das coisas mais importantes é ouvir vocês, né? O que vocês pensam, né, sobre tudo isso? É isso aí. Obrigado, Elvésio. Eu vou habilitar minha câmera rapidinho aqui, gente, só para vocês me verem também. Eu vou falar de forma breve, e daí, como o Elvésio falou, a gente quer escutar vocês, que eu acho que nenhum movimento, nenhum tipo de protesto, né, sai por iniciativa só do Gabriel, só do Elvésio. A gente precisa saber a opinião, ainda que seja contrária. Se for contrária, tudo bem, eu acho importante se posicionar mesmo, gente. Falar, Gabriel, não acho que é esse momento,
mas se posicionem também de qualquer forma, porque a gente precisa escutar a categoria. Eu vou falar um pouco da minha opinião, aí já não é Gabriel, coordenador de núcleo, é o Gabriel, só mais um membro, né? Só mais um trabalhador do IBGE. Na minha opinião, gente, eu penso assim, olhando para o futuro, independentemente se acontecer, se o Postman vencer e acabar com o IBGE, pelo menos da forma que a gente conhece, se o Postman quer tal faixa, ou então tirar ele, independentemente do futuro, eu vou querer olhar para esse momento e pensar, olha, o que a gente fez? Ele fez, acho que o Clícia já deu um panorama legal de tudo que tem sido feito, todas as ações dele, toda da parte da nossa resistência, das nossas vitórias, né? A gente conseguiu enterrar a IBGE+, o Singed está sendo desmantelado e os servidores que eram destinados às outras áreas, que foram capturados para compor o Singed, agora estão voltando para essas áreas. Mas nesse cenário todo, gente, eu quero olhar para o futuro e falar, olha, o que eu fiz? Será que a gente fez alguma coisa? A gente deixou a pessoa, atualmente, essa atual direção, mas poderia ser qualquer outra, chegou e saiu mandando, fazendo o que bem entender aqui no IBGE, ou não, a gente tentou colocar um limite, olha, não é bem assim. E para isso, como os colegas falaram, precisa ter ação. Então, eu quero olhar para o futuro e falar, olha, eu fiz alguma coisa. Eu também, da mesma forma, aí já dando um testemunho também, porque eu, apesar de ser mineiro, eu sei olhar para o mar e saber se ele está ou não está para peixe. A gente tem visto que a gente tem tido uma mobilização muito baixa aqui em Minas, e grande parte da mobilização tem sido feita pelos servidores novos, né, que vieram agora com o CNU. Então, na minha opinião, aí, novamente, não é Gabriel coordenador de núcleo, é Gabriel Ibegiano, Gabriel só mais uma pessoa que compõe. Eu acho que, pelo menos, gente, uma paralisação a gente tem de tirar, em solidariedade ao pessoal da Bahia, ainda que fique registrado, mas às vezes parar é algo muito simbólico e tudo, mas mesmo esse simbolismo, ele já vale alguma coisa, já registra, né, que a gente não ficou calado, que a gente não aceitou de forma pacífica tudo isso que aconteceu. Então, gente, o Elvésio, até numa assembleia passada, ele sugeriu a gente fazer um ato na terça-feira. Eu sou de acordo, eu acho que tem que ter um ato também, mas imediatamente depois, na quarta-feira, eu acho que já cabe uma paralisação. Aí eu queria consultar até o restante das pessoas, quem topa paralisar um dia, quem topa paralisar 3 dias até sexta-feira. Sexta-feira a gente vê como é que está o panorama para ver o que vai ser feito adiante. Mas eu acho que alguma coisa a gente tem de fazer. Beleza, gente? Então não vou me alongar muito. E queria principalmente saber da opinião de vocês, gente. Eu queria saber o que vocês... se vocês são ou não a favor, o que vocês acham que pode ser feito. Eu vejo que tem alguns colegas que são temporários aqui. Temporário, gente, até muita cautela, né, na hora de aderir a uma paralisação, uma greve. Eu que sou servidor efetivo, estou aqui para apanhar por vocês também. Então, uma eventual paralisação, uma eventual greve. Então, fica aí, já falando minha opinião. Entre outras coisas, eu acho que a gente não reforçou aqui, uma das pautas, vendo que tem alguns temporários aqui, é o reajuste do SCQ, que não veio. A gente teve um reajuste, um ganho sindical. É importante falar que não foi o Postman que fez, foi uma luta, assim, já por muito tempo a gente bateu para ter para a gente ter, né, um reajuste mais graúdo dos APMs, mas a gente quer esse reajuste para os SCQs também, e deixar aí. Pessoal, eu estou no celular. Gabriel, Oi. Com relação aos APMs, ainda tem a equiparação do salário deles ao mínimo da carreira de nível médio, porque o nível médio
Nós todos tivemos 9% agora esse ano, e o valor do APM tem que subir para esse mínimo da carreira do nível médio, e isso não aconteceu, isso é pleito também. Tem isso mesmo, gente. A gente ainda tem a pauta aqui, aí quem puder me ajudar ir controlando. Abrir aí para o espaço de fala para outros colegas. Tem também, Gabriel, o auxílio alimentação para os aposentados. Isso, o auxílio nutrição, que também é uma pauta. Inclusive, alguns colegas nossos, né, que vieram aqui no encontro do gerencial, que estão para aposentar, até falar não dei tanta atenção para essa Gabriel, pauta, mas agora Gabriel, que eu estou aposentando, sua fala está falhando. vejo que realmente é necessário. Gabriel, fala mais próximo aí. Oi, Elvésio, você está me escutando? Está falhando um pouco. Você me escuta agora? Escuto. Ah, perfeito. Pessoal, vamos... a gente queria abrir esse espaço, né, para vocês se posicionarem, para vocês falarem, ainda que tenha algum colega aqui que seja contra qualquer forma de paralisação, posiciona também, a gente precisa, é importante para a gente escutar o posicionamento divergentes também, e abrir aí para o espaço de fala. Algum colega temporário ou colega novo aqui do CNU que quiser se pronunciar também sobre o que está disposto, o que não está disposto também, para a gente tudo isso é importante, gente. A gente precisa ter esse dimensionamento. Ô Gabriel, é Ulisses aqui. Vou falar rapidamente aqui. Eu acho que uma paralisação é bem vista, bem-vinda, principalmente para a gente ajudar os núcleos que já entraram, que já fizeram alguma coisa. Eu tenho uma crítica a fazer porque não foi pautado quais seriam as reivindicações antes dos núcleos saírem, colocando estado de greve, entrando em greve, propriamente dito. Eu até coloquei no chat aí, eu tenho umas reivindicações, principalmente em relação ao centro, acho que deveria ser pautado e deixaram de ser colocadas e tudo. Eu, particularmente, eu só encaro uma greve se tiver bem definidos. Se a gente sentar, colocar no papel e for unificado entre os núcleos. A gente vai brigar por isso, por isso, por isso. Sim. Então, eu acho que essa greve foi muito empurrada, foi muito dividida, começou muito descentralizada. Eu acho que está faltando união e centralizar os pontos. Sim. Posso esclarecer, Gabriel? Claro, gente, todo mundo pode ficar à vontade aqui. Então, a pauta foi definida 10 de julho, na reunião que nós chamamos, na reunião dos núcleos, que nós chamamos de direção nacional, né? A pauta está no ofício 53, enviado ao IBGE, já em julho mesmo, 15 dias depois, né? Nós tínhamos enviado no dia 14 de julho o contrato de comodata para que fosse assinado. Essa minuta de contrato de comodata para assegurar os espaços de funcionamento dos núcleos dentro das superintendências e dentro do horto
ele foi definido junto com a Secretaria da Presidência, que é a Secretaria do Boulos. Oi, quem que está com aberto? Alguém está querendo falar? Não, acho que foi sem querer. E eles não aceitaram a pauta da marca, a CBGE, que eles tinham proibido a gente de usar. A gente ganhou no MPI, né? A gente botou eles para correr no estatuto, né? A gente botou, a Amazon não entrou na DTI até o presente momento, né? A gente tem conseguido resistir, né? E aí a pauta está nesse ofício 53. Eu posso mandar diretamente para você, Ulisses, tá, Gabriel? Você pode mandar meu WhatsApp para o Ulisses, eu mando a pauta e mando para você o ofício 53 com a pauta, tá bom? Então, a pauta ela está nesses pontos: PGD, indenização de campo, questão do censo agro, a questão da remuneração do censo agro, né? E todas essas demais pautas que a gente já... A questão do contrato de comodata do aluguel dos espaços, né? Então, na verdade, são as pautas que estão no site da CBGE que a gente não tem resposta. Não temos resposta. É todo aquilo, é toda essa nhenha, tudo de novo. Tá certo? Mas está, sim, consolidado nesse ofício 53. Clícia, é Ulisses novamente. Eu quero colocar outro ponto aqui, que eu acho que está faltando comunicação da DN para com os filiados. Eu acho que essa comunicação ela tem que passar a ser com canal direto com os filiados, e não simplesmente repassado informações, pautas para os núcleos. Eu estou sentindo falta de também ser ouvido. Então, já tentei vários contatos com o sindicato, várias recomendações, várias propostas, e sequer não tem nenhuma resposta dos e-mails que a gente manda. Então, da mesma forma que está tendo um afastamento da direção do IBGE com os servidores, com o sindicato, está acontecendo a mesma coisa. Eu acho que está precisando chegar com comunicados, principalmente por e-mail. Assim que eu entrei no IBGE, quando eu filiei, eu recebia informativos pelo e-mail, tinha aquele jogo rápido. Então, eu sinto que as informações não estão chegando. Então, eu acho que o sindicato poderia melhorar essa comunicação com os servidores. Pessoal, a gente vai colocar Judite, em seguida Augusto e depois Elvésio, beleza? Seguindo a ordem aqui. Se eu tiver errado a ordem, gente, vocês me Gabriel, desculpem. eu poderia Oi, só oi, colocar uma Elvésio, questão vamos só... que o Ulisses vamos, colocou. não, deixa só Judite e Augusto Tá falar bom. primeiro, Elvésio, só para a gente seguir Beleza. uma ordem aqui. Não, tá certo. A gente não escuta a Judite está com o microfone fechado, Judite. Judite, pode abrir o microfone, beleza? Judite? Então, vamos passar para Augusto. Judite, depois você resolve o negócio no microfone. Augusto, pode falar. Augusto, você escuta a gente? Augusto? O microfone não está abrindo, deixa eu ver se... Vamos
vamos seguir em frente, Augusto. Se você quiser colocar no chat também, tá liberado, beleza? Judite, você já resolveu o seu microfone? Judite, acho que caiu. Agora foi. Olha, agora foi. Então, a minha colocação é no sentido assim, que eu discordo da posição do colega aqui, porque eu acho que a gente já tem motivo de sobra para estar com essa greve já ativada. Eu acho que, assim, inclusive incluindo também o pedido de saída do presidente. Eu me preocupo com relação assim, ao apoio do posicionamento dos colegas da Bahia, porque eu acho que eles podem, com isso, também pagar um preço alto. E a gente que sempre batalhou falando de união, eu acho que isso também é um motivo que tem que pesar. Então, a gente definir por essa greve. E o questionamento sobre a posição aqui da coordenação nacional, eu acho que a gente recebe muita informação. Eu tenho dificuldade, às vezes, quando eu entro nos grupos, é o excesso de bom dia, boa noite, essas mensagens bobas, que eu acho que, às vezes, faz com que a gente se perca com relação assim, a muitas mensagens boas que aparecem, intercalada com esses colegas que não param com essa ideia de bom dia, boa noite, e umas mensagens assim, sem nexo nos grupos. Mas dizer que a coordenação geral não manda informações, eu discordo. Eu leio muita coisa importante, muita coisa assim que eu sugiro, então, aos colegas acompanharem os grupos que estão aí ativos. Então, voltando, eu acho que está muito já ultrapassado a ideia da abertura da greve. Acho que o que falta é também a gente, nos núcleos, buscar também apoio partidário. Eu, por exemplo, participei de um evento do PT há 2 semanas atrás, e eu falei com o nosso candidato aí, a governador Patrus, e falei com o deputado federal pedindo apoio para a retirada o pedido de saída do presidente do IBGE, dizendo assim, que eu acho que o Lula nem sabe das arbitrariedades que ele tem feito. E fiquei assim, claro, que eu não sou membro direto da coordenação estadual, eu me senti também acuada. E coloco aqui agora, nós vamos ter, por exemplo, um comício aqui domingo, com a presença do Lula. A gente deve ir com representante, e eu tenho, inclusive, o acesso, que a gente pode fazer uma listagem das reivindicações aí do sindicato e com a proposta do candidato aqui do Patrus, Ananias, de levar isso até o Lula. E eu acho que os colegas aí dos estados têm que fazer a mesma coisa, buscar apoio político também, para a gente ter assim, uma positividade com relação às reivindicações que a gente vem fazendo. Então, já passou da hora do sindicato, dos colegas, né, tomarem uma atitude com relação à pressão mais forte com relação a essas arbitrariedades que o presidente tem feito, e se posicionar. Eu acho que a gente tem que ter essa coragem, essa força. Então, o que nós conquistamos até hoje foi muito desse posicionamento que nós tivemos quando, da época de associação, de tudo, ir para a rua. Eu mesmo enfrentei spray de pimenta aí na rua, participando de movimento grevista. Então, assim, é isso que a gente tem que fazer, enfrentar. Vou concluir. Obrigado, Judite. É só um detalhe, gente. Nós que estamos na ativa, mesmo no sindicato, a gente está sobre defesa eleitoral, em período de defesa eleitoral. Então, tudo que refere mais à situação político-partidária, a gente não pode atuar. Quem estiver na ativa aqui, temporário ou efetivo, questões políticas partidárias, gente, não vamos entrar nesse assunto nessa Assembleia, por favor. Augusto, Gabriel, eu vou poder me despedir. Deixa eu me despedir de vocês, porque é o seguinte, eu estou escrevendo um ofício para o MGI,
porque a gente suspendeu qualquer solicitação de reunião à presidência do IBGE. Estamos agora, nesse momento, preparando o documento para enviar para o MGI, pedindo que a negociação se dê em nível de ministério, né? O que eu queria dizer para o Ulisses, é o seguinte: a estrutura do nosso sindicato não é essa que você está lidando, né? Você acha que funciona, né? Nós somos executiva porque nós executamos o que foi votado nesses fóruns, congresso e reunião da direção nacional, né? A resposta às suas demandas aqui no formato adotado pela CBGE, ela deve ser feita pelo núcleo, né? O seu núcleo deve ser ativo nesse tipo de debate, né? Essas demandas são reunidas e remetidas a esses 2 fóruns de debate, né? E nesses fóruns de debate se define, então, o calendário de luta, as reivindicações gerais, né, que vão ser trabalhadas ao longo do semestre, ao longo do ano, ao longo de 2 anos, enfim. Então, se há, por parte de vocês, o interesse de centralizar o sindicato, né, aí é um debate que a gente deve fazer do formato sindicalismo. Mas a gente, por exemplo, a pauta 27, eu concordo ou eu não concordo, ela foi votada em Congresso. Tem que executar. Entendeu? Então, esse ano, a gente eliminou, dentro da reunião, os grupos de trabalho. E tudo que foi definido em ata nas assembleias foi direto para debate aberto, né? Então, a gente eliminou esse filtro e tudo que você e o seu núcleo colocar em ata, essa foi a decisão dessa direção nacional, foi direto para plenário, para debate, tá? Essa a contribuição. Do ponto de vista da comunicação, a gente tem se esforçado. No caso do e-mail, eu sugiro que você verifique se o seu e-mail está correto. Seria melhor você colocar um Gmail, um Hotmail, do que o e-mail do IBGE, tá? Verificar lá o cadastro do seu e-mail junto ao seu núcleo, tá bom? Gente, obrigada. Obrigado, Clícia, pela participação. Augusto, vê se você consegue falar. Em seguida é o Vécio, em seguida o Márcio. Testa aí, Augusto. Vocês estão conseguindo me ouvir aí, Gabriel? Sim, agora sim. Perfeito. Primeiramente, eu queria pedir desculpa aí pelo problema do microfone, que eu estava conectado no computador aqui, e eu acabei de descobrir que não está funcionando. Então, peço perdão. Vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Augusto, eu sou de Manaus, mas eu estou atuando aqui na agência de coleta de Montes Claros. Recentemente comecei aqui no IBGE e estava até calado, porque eu não sabia se eu poderia falar ou não, porque eu sou temporário, eu sou agente de pesquisa. Mas aí eu vi que o Gabriel comentou, né, sobre algum temporário, queria perguntar alguma coisa, aí foi quando eu levantei minha mão para tirar algumas dúvidas. Então eu peço perdão até se eu perguntar coisas aqui muito simples, muito bestas, que eu estou chegando agora e conhecendo aqui o movimento. Eu fui uma pessoa que, durante minha juventude toda, eu fiz muito movimento estudantil, então eu queria parabenizar aí o Núcleo Minas e o Núcleo Bahia por estar aqui se organizando, né? Tanto o Gabriel quanto até a Clícia, que falou bastante aqui, parabenizar vocês todos por estar se organizando assim. Eu tenho muito interesse de continuar participando. E o que vem justamente na minha maior dúvida, por ser temporário e levando em consideração que eu sou avaliado todo mês, principalmente a cada 3 meses, com alguns pilares, né, inclusive assiduidade, como é que fica a questão da greve para conosco, temporário, entendeu? Sendo que a assiduidade é um dos pilares das nossas avaliações. Eu tenho medo, eu admito, de participar de uma greve, ainda mais numa agência onde poucas pessoas vão aderir, e acabar sendo desligado do Instituto por causa disso. Alguém pode me ajudar em relação a isso? No mais, obrigado aí pelo espaço. Valeu, Augusto. Eu já vou até antecipar, por mais que eu acho louvável o esforço temporário. A última experiência que a gente teve numa greve de 2014,
você teve uma decisão de cima para baixo para desligar o contrato com todos os temporários que aderiram à greve. E foi algo assim muito doído, porque a gente viu um pessoal que ajudou, a gente tentou de todas as formas reverter os desligamentos, mas não conseguimos. Então, assim, o recado que eu passo para todo temporário que está aqui, uma eventual paralisação, uma eventual greve, deixa os efetivos apanharem por vocês. A gente está defendendo seus direitos. Obrigado. A gente tem esse histórico, né, o sindicato de luta pelos direitos do servidor temporário, mas deixa quem é efetivo apanhar para vocês, beleza? Elvésio, em seguida Márcio, em seguida Ulisses, em seguida Neilton. É o seguinte, Ulisses, te respondendo, o sindicato aqui, a gente pode ter falha de comunicação, sim. A comunicação ela é extremamente importante, mas eu queria ressaltar que o núcleo tem o seu esquema de comunicação, tudo que vem da executiva é passado, todas as informações, todas. Falta de informação realmente não é, né? Tem também o nosso site aqui do Núcleo Minas, né? Então tá tudo aí, né? Então eu até quero convidar você, Ulisses, nós já formamos o grupo para a carreira, né? E você não está na formação do grupo, mas você, como todos os outros funcionários, podem também dar sugestões, na hora que a gente começar o trabalho, que vai ser divulgado, né, tudo mais. É uma forma de participação também. E a questão que a Judite está colocando, ô Judite, nós já fizemos carta para o Lula, quando ele esteve aqui em Minas, naquele encontro dos municípios, nós estivemos presentes, eu e a Patinha, nós conseguimos entregar que a gente não chegou até ele, entregamos para o Rogério Correia para repassar para ele. Em vários outros locais, na Bahia também, nós entregamos para alguém do PT repassar para ele. Então, assim, esse trabalho tem sido feito. Lá em Brasília, nós já fomos em vários locais, vários ministérios, a gente está colocando toda essa questão do IBGE. Então, é só para clarear esses pontos aí, ok? Obrigado, Elvésio. Beraldo, pode falar? Márcio, Beraldo? Então, estava ativando o microfone aqui, o Gabriel. Na realidade, queria só, inicialmente, confirmar que eu acho que essa paralisação não é bem-vinda. Eu acho que a gente tem que fazer essa paralisação e fazer a publicização dela, porque não é só com a gente, né? A gente precisa divulgar isso. Eu quero ser bem breve, porque eu acho que informação aqui com relação a essa reunião a gente tem sim, né, para tomar essa decisão. Agora, eu entendo a colocação do Ulisses com relação à questão de, às vezes, as informações elas chegam muito pulverizadas, mas a gente não consegue construir uma pauta onde o sujeito... até porque a gente trabalha muito, então, assim, você não tem tempo de ficar em diversos grupos fazendo as leituras, e, às vezes, para fazer essas leituras, reunir o que é a pauta mesmo dos sindicatos, e até por essa questão de a direção nacional acatar tomadas de decisões dos núcleos. Então, assim, para a gente construir uma pauta, a gente precisa de estar fazendo a leitura das assembleias que ocorrem nos núcleos, entendo assim, né? Agora, eu acho que é papel, sim, da executiva fazer a junção disso e a publicização disso, de forma mais clara, mais resumida e mais contundente para os grupos, sim, até para as pessoas que faziam as leituras, entender o que é que está sendo proposto e tomar a decisão. É isso. Agora, com relação à decisão de paralisação, eu estou apoiando, tá? Minha manifestação é a favor. É isso, finalizo. Valeu, Márcio. Ulisses, em seguida, Neilton.
Ulisses, pode falar, cara. Aqui, passa pro Neilton, eu falo depois. Beleza, Neilton, com a palavra. Obrigado. Estão me ouvindo aí agora? Sim, estamos te ouvindo. Pronto. Só passando para já a TV, eu tô com uma reunião marcada aqui às 4h30, vou ter que sair um pouco antes, mas só para fazer um aspecto geral, as falas de Clícer e eu conheço agora no final já explica um pouco do funcionamento da executiva, mas assim, convidando também, a gente nunca pode deixar de falar do papel do núcleo, mas assim, a executiva também tem canais que podem e devem ser acompanhados pela categoria, como a lista de transmissão, no WhatsApp e também o Instagram. A gente tem o Facebook também, mas o Instagram é o mecanismo mais tem sido utilizado pela categoria. Com relação à pergunta de Ulisses, eu acho que o Ulisses perguntou, não lembro quem foi, que ligou e que fez contato. A gente fez um pequeno na iniciativa, o Roberto, fazendo parte um grave problema de saúde, e isso perdeu um pouco da sua nos últimos anos. Teve que ser um revés e realmente deu uma turbulência para a gente. E falando da situação do APM, eu acho que as palavras de Gabriel falam bem, mas assim, o APM, assim, na Bahia, você tem APM no comando de mobilização da greve. Ele não está em greve, mas ele está ajudando na mobilização, ele está ajudando na dispersão das informações, em como manter a categoria envolvida e mobilizada. O APM pode estar atuando se continuar, até evitar maiores problemas para ele uma contrato, mas ele pode estar atuando no horário de fora do trabalho, se a gente não trabalha uma forma, ele está aumentando a categoria. O APM pode estar atuando. Basicamente é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Então, aí, Neilton, eu que agradeço, obrigado aí pela participação. Ulisses, em seguida, Rafael. É o seguinte, sobre essa falta de informação que eu falei, eu quis dizer que não chega comunicados claros para a gente. Eu sei que a ADN manda uns comunicados para o núcleo, mas manda tudo sobre, manda arquivos técnicos, essas coisas, e eu sei que o pessoal do núcleo também não tem tempo de ficar decifrando estudando esses arquivos, esses documentos e repassando para a gente. Então, eu acho que falta sim comunicações diretas da Executiva Nacional para com os supervisores, para com os servidores. Então, é a sua opinião, uma proposta de melhoria. Outro ponto que eu queria colocar, pessoal, é que eu me sinto muito desmotivado para uma greve, porque eu acho que durante o censo demográfico, vários núcleos estavam insatisfeitos, teve a questão da última negociação salarial que a gente teve. Eu vi que vários núcleos tentaram forçar a greve, pressionar o MGI, reivindicar salário melhor, mas acabou que gerou tantas propostas, cada núcleo estava com uma proposta diferente, e a DN não foi capaz de consolidar isso, ela não foi capaz de unir os núcleos. Então, os núcleos que entraram em greve foi de forma isolada. Se eu não me engano, foi Bahia, Rio Grande do Sul. Então, teve núcleos que trabalharam bastante. E eu acho que o IBGE perdeu uma grande oportunidade de tentar evoluir a nossa tabela salarial naquela época. E então a DN não deu apoio nenhum aos núcleos naquela época, não tentou unificar, e agora está acontecendo ao contrário. A DN já está puxando essa greve. Por mais que eu ache que os motivos são justos, eu particularmente me sinto desanimado. E até porque, se os temporários não pararem, não vai adiantar nada.
Infelizmente, o IBGE tem tanto temporário, mas tanto temporário, que o órgão se brindou à greve. E eu acho que a principal pauta, a principal briga, nesse movimento que está sendo iniciado, eu acho que teria que ser a reposição de servidores efetivos. Eu acho que tinha que ser a principal pauta nossa. E eu vou avaliar muito, antes de entrar para uma guerra, vou avaliar muito a pauta, e eu vou esperar a maioria entrar para saber se eu entro ou não. Então, essa posição, vista os movimentos falhos anteriores. Então, só isso, pessoal. Obrigado, Ulisses. Rafael, com a palavra. Gabriel, boa tarde a todos aí. Meu nome é Rafael, né, eu ingressei via CNU. Então, o que eu ia falar aqui é o seguinte: primeiramente, né, eu vejo com bons olhos aí a questão da paralisação. Eu acho que é necessário, assim, fazer alguma coisa, né, sinalizar alguma coisa para a direção em relação à insatisfação aí com todas essas pautas. E aí, Gabriel, que existe eu percebo, assim, nas conversas dos grupos, de quem chegou recentemente, quem ingressou ano passado, o grande incômodo, né, das represálias, né. Primeira coisa, é fato, né, o colega nosso aí, que pediu a palavra anteriormente, existe um quesito de assiduidade que é levado em conta dentro da avaliação de desempenho, né. Ele, em tese, ele poderia ser acionado, né, por algum gestor para tentar penalizar aqueles que aderirem à paralisação greve. Mas nós temos, antes de tudo, um direito, né, constitucional aí, de manifestação dos trabalhadores. Então, esse quesito, se existe um movimento legitimado, né, um movimento legítimo de paralisação greve, esse quesito da assiduidade, a meu ver, não poderia ser acionado numa discussão de avaliação de desempenho. Pode ser que outros tipos de represálias injustamente, né, sejam feitas, mas eu percebo que o pessoal tem um certo incômodo com essa questão de ser considerado uma falta, né, mas não é uma falta pura e simples, né, a gente está dizendo de uma paralisação legitimada aí pelo movimento sindical. Só isso. Obrigado, Rafael. Eu até coloquei aqui no chat, gente, a consulta, né, que a gente fez ao nosso jurídico aqui. A gente repassou nos grupos também, vocês fiquem à vontade de repassar, replicar, sobre essa questão da segurança. Como você falou, Rafael, é um direito constitucional. Talvez o que possa acontecer, e há margem para isso, né, eles colocarem esse dia, né, vamos supor, paralisou um dia, eles julgarem esse dia mais para frente no cálculo, seu estágio probatório terminaria dia 31, agora vai terminar dia 1º. Mas represália já seria mais difícil, assim, por conta desse amparo constitucional. O colega Renan, que também que é o nosso colega do CNU também lá da Bahia, daqui de Minas, só que lotado lá na Bahia, pediu a palavra, vou abrir aí, pode falar, Renan. Só para reforçar alguns pontos sobre essas datas e o fato de alguns comentários de que está descentralizado, que a executiva está forçando, mas a gente trabalhou com calendário aprovado nessa reunião dos núcleos em julho, e esse calendário previa o início da greve para o dia 5 de agosto. Hoje é dia 14. Então, assim, a Bahia conseguiu se mobilizar e no dia 5 a gente aprovou essa greve. Conversando com um a um, ligando para as respectivas agências. E eu entendo que a gente está num processo de precarização e de aumento de contratos temporários e mais precários, mas aqui na Bahia, por exemplo,
o gerente de RH está de greve, o assistente de área da região metropolitana está de greve, o chefe da agência de Salvador, a substituta da superintendência, o gerente da GOF, de Orçamento e Finanças, estão de férias. Então, isso causa um impacto, sim. Eu entendo que os temporários são maioria, e eles que estão ali no dia a dia, mas os efetivos têm a sua parcela, sim, de mobilização. Eu agradeço o que vocês estão sugerindo de, no mínimo, em solidariedade de paralisação. Mas eu posso afirmar, aqui a gente não vai conseguir segurar tanto mais essa greve se a gente não vê um panorama de que realmente outros estados entrarão na greve. Reforçando que a sede aprovou a greve ontem, não é só a Bahia que está de greve. O núcleo sede do Rio de Janeiro está com greve aprovada. Ontem também o Pará aprovou um indicativo de greve e segunda-feira eles vão decidir se a greve inicia na segunda ou não. Então, eu agradeço de coração a ideia de paralisação, só que a gente está atrasado nesse ponto. Já tem 9 dias que o ideal fosse que esse calendário estivesse sendo cumprido e que já estivéssemos de greve. E eu imagino que 1 dia, 2 dias de paralisação a partir de segunda, sabe-se lá qual dia, ainda é pouco. Entendo que cada núcleo tem o seu nível de mobilização, de congruência entre os representantes, mas a gente já está num ponto de... A Bahia tem uma assembleia na quarta, que é justamente para aguardar, a gente está aguardando desde ontem, hoje, segunda e terça, para o que o resto dos núcleos farão. Porque se a gente chega na quarta e está só a Bahia e a sede do Rio, fica muito difícil segurar essa greve. E aí a gente se desmobilizando a partir de quarta-feira, acabou. Aí não tem o que ser feito. É a gente demonstrar para a direção que realmente a gente não tem capacidade. Então vamos voltar para nossos postos de trabalho e trabalhar seguindo qualquer tipo de arbitrariedade, porque a gente está concordando. Valeu, Renan. Pessoal, mais alguém gostaria de se pronunciar? Contra, a favor, independentemente da opinião que tiver? Porque senão, se ninguém quiser posicionar, ninguém quiser falar, a gente pode seguir por alguns encaminhamentos aqui. Isso, Júlia, exatamente isso. A Júlia perguntou aqui no chat se a gente vai fazer alguma votação, mas eu acho que a gente pode seguir por alguns encaminhamentos, mas se alguém mais quiser falar, gente, a gente abre aqui o espaço. Beleza, pessoal. Primeira coisa que eu queria colocar, se alguém, eu acho que quando a gente puxa um ato é algo mais ou menos pacificado, pessoal, alguém, a gente está prevendo, né, sugestão do colega Elvésio, realização de um ato na terça-feira, lá na frente à superintendência. Se alguém for contrário, que esse eu acho que a gente não precisa nem colocar num forms, se alguém for contrário, gente, à realização desse ato, quiser se posicionar aqui, pode, embora um ato seja algo mais, geralmente tem unanimidade, mas se alguém for contra a realização desse ato na terça-feira, pode ficar à vontade para se posicionar. Um outro encaminhamento, já na sexta que vem, no mesmo horário, a gente ter uma assembleia de avaliação, independentemente do que será feito na semana que vem. Eu acho que a gente pode fazer essa assembleia, uma assembleia na sexta-feira para avaliar os rumos, né, do que a gente fez, das ações que a gente realizou nessa semana. E eu acho que um terceiro encaminhamento, aí esse sim a gente vai colocar no Forms,
junto à lista de presença, se a categoria é ou não favorável a uma paralisação na quarta-feira e se ela é ou não favorável a uma paralisação mais prolongada, quarta, quinta e sexta, que aí sexta, na Assembleia a gente avalia continuidade ou não, deflagração de greve ou não. Então, acho que vale a pena a gente ter, até porque a gente tem visto, né, alguns colegas um pouco cautelosos, né, e é justo a cautela também, não vou tirar a razão, mas e a gente vê, sexta-feira, a gente vai acompanhar os outros núcleos também, independentemente do que for decidido, se a gente decidir uma paralisação que seja por um dia só, mas se é segunda-feira a gente vai notificar, né, fazer o nosso como núcleo, a gente vai redigir um documento, vamos ter que notificar a superintendência do que a gente está fazendo, né. Na terça-feira a gente vai organizar esse ato, se tiver paralisação, a gente faz na quarta, aí que a gente vai consultar a categoria, né, se faz ou não a paralisação, se prolonga ela ou não para quinta e sexta também, e na sexta-feira a gente realiza uma assembleia. Ângela até perguntou aqui no chat se a gente vota ou não a paralisação. A gente pode votar a paralisação, agora, na quarta-feira, e a gente pode colocar no Forms, se a pessoa topa, é favorável ou não, né, prolongar ela até sexta-feira, com espaço, né, também para a pessoa se manifestar. E o que vocês acham, gente, para não ficar falando sozinho aqui? Gabriel, o grande detalhe, que eu acho o ponto de interrogação aí, é saber a disposição das pessoas, né? Porque são poucos que manifestam aqui na Assembleia e a gente fica meio que sem saber o que as pessoas estão pensando, né? Porque aí depois a gente faz um questionário, juntamente. Aliás, a gente coloca para a pessoa se posicionar lá na assinatura como é que fala? Da Assembleia, né, que participou. Mas aí fica uma coisa assim, eu não sei, cara, até que ponto isso vai refletir uma verdade, entendeu? Eu não sei se nesse momento aqui teria possibilidade das pessoas, uma forma, né? Porque perguntar um por um também eu não sei. Você tem alguma forma técnica no sistema aqui que a gente pudesse ver isso. E outra coisa que eu quero deixar claro é que os aposentados não votem, viu, gente, nessa questão da greve. A gente, como aposentado, se sair alguma coisa, a gente vai ajudar, dar apoio e tudo, mas eu acho que nesse processo aqui tem que votar quem está na ativa, tá? Mas é isso, eu queria só ver o que a gente pode fazer, que eu estou um pouco perdido, na verdade. Quando a gente está numa assembleia presencial, aí tudo bem, levanta a mão, a gente vê lá qual que é a disposição, né? Agora aqui, não sei, sinceramente. Elvésio, a Bianca deu uma sugestão muito boa, mas como a Ângela levantou a mão, eu vou deixar ela falar. Ok. Boa tarde, pessoal. Eu sou a favor dessa proposta da Bianca em relação à não manifestação do pessoal. Eu acho que nas assembleias presenciais, a gente às vezes tem um quórum menor do que o que está aqui. Hoje eu estou vendo que são 42 pessoas, mas teve um momento que chegamos a 54 pessoas. Eu concordo que é muito ruim, né, a gente ter assembleias esvaziadas, as pessoas não se manifestarem, né, mas eu também prevejo que se a gente ficar postergando muito, né, uma tomada de decisão, aí eu acho que vai realmente enfraquecer qualquer tipo de iniciativa, né? Então, eu sou da opinião que eu sei que não é uma decisão fácil, a gente está aqui, estou refletindo com as minhas colegas, inclusive aqui, e achei muito oportuna a vinda dos colegas da Bahia, né? Da colega também da executiva, das falas todas, acho que foram muito relevantes,
Mas eu acho também que se a gente ficar postergando, eu acho que acaba que, assim, não necessariamente numa eventual assembleia presencial aqui na escadaria, a gente vai ter um quórum maior do que o que está presente aqui, né? Eu acho que a gente pode seguir não sei se todos estão de acordo, mas eu acho que essa proposta da Bianca, de usar o recurso aqui, de levantar a mão, né, de se fazer colocar algo para, né, a proposta da paralisação, por exemplo, para votação, definindo um dia, e aí a gente usar a ferramenta de levantar a mão quem concorda, também formalizar pelo chat, né? Aí fica a minha sugestão. Beleza, se todo mundo estiver de acordo, gente, a gente pode fazer dessa forma. Eu não consigo colocar enquete aqui, não sei se Maíra consegue, se não for possível a enquete, a gente pode usar o recurso de levantar a mão mesmo. Que aí eu pergunto, né, eu vejo quem é favorável à paralisação na quarta-feira, quem for, levanta a mão, e a gente vê aqui, entre os efetivos, né, aí aqui eu não conheço todo mundo, mas sei que alguns colegas são aposentados, aí o ideal, né, que fosse uma enquete para a gente colocar uma abstenção, né, para a pessoa ter, ou então escrever no chat, né, abstenção, aposentado, alguma coisa do tipo, que aí a gente consegue ter uma noção se a pessoa, do quantitativo, né, que aí a gente exclui aqueles que se abstiveram na hora de votar. Beleza? Enquete, o Gabriel, Meet deixa eu beleza. só fazer uma parte. Não é isso que eu estava querendo, ver se tem essa possibilidade. Não seria fazer uma assembleia presencial, não. É ver se, eu só coloquei que na presencial a gente está ali, né? Mas eu digo assim, nesse momento de virtual, qual seria essa possibilidade? Eu acho que é por aí mesmo, tentar achar essa saída. Não, beleza, Elvésio. Wanderson, você levantou a mão, pode ficar à vontade de falar. Rapidinho, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, só para criar entendimento, até para uma satisfação para os outros núcleos, nós meio que estamos decidindo a não entrar de greve nesse momento. Então, Minas não entra em greve. O que eu estou achando um pouco moroso é isso. A gente tem que dar uma resposta para quem está fazendo movimento também. Vocês estão sozinhos, eles estão com a gente. Então, nós dando a resposta nós não estamos de greve, estamos fazendo só uma paralisação na semana que vem. Certo? É isso aí, Wanderson. A análise é correta mesmo. Mas, como eu falei, a gente fala, a paralisação, né, ela tem um viés simbólico, ela tende a ter uma adesão maior, né, porque é mais difícil você ter represália contra 1, 2, 3 dias de paralisação, especialmente para o pessoal aí do CNU que está em estado de probatório, que era uma preocupação que alguns colegas externalizaram, mas mas de qualquer forma, ela já traz um impacto também. Ela, lógico, não é o mesmo impacto de uma greve, mas ela traz um impacto. Pessoal, então a gente pode fazer esse tipo de votação. Eu falo, a gente coloca aqui, eu falo, quem for a favor, levanta a mão, quem for contra, não levanta. Para o pessoal que quiser se abster, por ser aposentado ou por qualquer outro motivo, coloca no chat, por favor. Beleza? Para a gente excluir esses votos do... Rebeca, temporário vota. Quem tiver na ativa, vota. Beleza? Tranquilo, gente? Wanderson e, em seguida, Ulisses. Não, desculpa, achei que já estava. Eu também já estava voltando aqui. Não, beleza. Então, gente, vamos votar, abrir a votação agora. Quem é favorável à paralisação na quarta-feira, dia 19, né? Se eu não estiver enganado. Lembrando, gente, quem for se abster,
coloca aqui no chat. A gente já tem 2 abstenções aqui, só para ter 17 pessoas com a mão levantada. Mais 3 pessoas, totalizando 5 abstenções e 19 pessoas com a mão levantada. Beleza, gente? Pessoal, pelos meus cálculos aqui, 18 pessoas com a mão levantada. Vou ver aqui as abstenções. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 abstenções, 18 votos a favor. Repete a pergunta, por favor, Gabriel. A pergunta é se é ou não é favorável a paralisação na quarta-feira que vem, na próxima quarta-feira dá dia 19, né, gente? Se eu não estiver equivocado aqui. Mas é na quarta-feira. É 19. Na quarta-feira, dia 19, uma paralisação em solidariedade aos colegas da Bahia e em defesa da nossa pauta, né, que foi definida no Congresso, na reunião da direção nacional. Então, pessoal, vamos só contabilizar aqui quantas pessoas. Tem 17 pessoas que votaram, que estão com a mão levantada, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é isso mesmo, né? 8 abstenções, 18 pessoas com a mão levantada, estou vendo aqui agora, 8, 18, eu sou de humanas, e 12 votos contrários. É isso mesmo, gente? Alguém quer conferir para ver se o meu cálculo está certo ou está equivocado? Sugestão, Renan, aqui, pergunta quem é contra, porque eu acho que não serão 12 contra, não. Porque quem não é apresentado não vota. Eu prefiro até não perguntar. Assim, quando a gente faz, igual temos 38 aqui, né? Nunca fecha 38. Pode ter alguém que está desconectado, que não vota mesmo. Sim. Tá entendendo? Não necessariamente quem votou, votaria não. Eu até prefiro não colocar, Renan, porque às vezes o voto contrário, né? A pessoa às vezes fica sem graça e tudo de falar e tudo, e a gente quer manter assim até essa liberdade, né, da pessoa votar de forma contrária. Mas de qualquer forma, gente, se eu não tiver equivocado nos meus cálculos, novamente, eu sou de humanas, então matemática não é muito comigo, mas se alguém quiser conferir, mas ao meu ver, está aprovado, e tem mais uma abstenção da Wanda, então a gente tem 9 abstenções, 18 votos favoráveis e 11 votos contrários ou que não conseguiram votar. Mas aí, se tiver tudo certo, gente, está aprovado, porque a gente vai ter de registrar isso em ata, e na quarta-feira a gente faz essa paralisação. Na segunda-feira, o núcleo, né, eu e os demais colegas, a gente vai redigir um documento para direcionar a superintendência e a direção do IBGE também, e a Executiva Nacional, comunicando nossa decisão, né, de paralisação. E se tudo tiver certo, gente, a gente pode já passar para os encaminhamentos finais. Desculpa a insistência, mas o Elvésio está dobrado e eu não votei em nada, então acho que podia tirar 2 aí do não. Beleza. Não, tá certo, então. Então, já que o Renan comunicou que não votou, e o Elvésio, como ele está em dois aparelhos aqui, então, gente, são 9 votos contrários.
Pessoal, é isso mesmo? Mais alguém gostaria de pronunciar? Então, beleza, Gabriel, gente. agora precisa ver essa questão da quarta-feira, então, né? Os desdobramentos, né? Não, E sim. Inclusive, até aproveitando sua fala, Elvésio, respondendo a Júlia aqui no chat também, a gente vai fazer duas consultas, Júlia, uma vez que a primeira parte, que é um posicionamento que pelo menos tira a gente de cima do muro, porque alguns núcleos posicionados de forma contundente, contrários à greve, outros já estão em greve, como o caso da Bahia. Pelo menos a gente já tomou um posicionamento. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, essa paralisação vai ocorrer, a gente vai fazer uma consulta para levantar novamente a disposição do pessoal encarar uma greve, a disposição do pessoal em estender ou não uma paralisação até na sexta-feira. Isso a gente pode fazer via forms, né, até porque a Assembleia deu uma esvaziada agora, mas a paralisação já está confirmada, o ato está confirmado, e a Assembleia na sexta-feira, para a gente avaliar, né, os rumos, está confirmada também. Então a gente já tem essas Ô, três Gabriel, confirmações. só Oi, fazer Alberto. uma parte. Então, a gente poderia fazer o seguinte, uma ideia, em vez de fazer o ato na terça, a gente faria na quarta, que é o dia da paralisação, com todo mundo aí na porta, que se dispôs a paralisar, entendeu? E fazer um trabalho para as pessoas participarem. Eu acho que seria melhor, não? Eu sou favorável, gente. Se ninguém for contra, alguém preferir na terça-feira mesmo, pode ficar à vontade para pronunciar. Por mim, pode ser na quarta, não tem problema nenhum. Na segunda, de qualquer forma, Elvésio, a gente como núcleo, a gente tem que redigir o informe, né, para repassar, para dar ciência às partes. Pessoal, alguém desaprova a sugestão do Elvésio, gente, fazer o ato na quarta-feira? Bianca fez uma sugestão ótima, viu, Bianca? Também sou de acordo. Votar na quarta se a gente continua a paralisação ou não. E na sexta, o Daniel, ele colocou, manifestou preferência do ato na terça-feira. Vamos colocar em votação aqui, então. Pode ser, Daniel? Não, mas se tudo bem, se for quarta, então beleza. Pessoal, então vamos repassando aqui. Segunda-feira, aí já é conosco aqui no núcleo, o encaminhamento, né, informar superintendência, diretoria do IBGE, executiva nacional. Quarta-feira, então, se todo mundo estiver de acordo, o ato, votação para a gente prolongar ou não a paralisação. Sexta-feira, assembleia de avaliação. Fechamos? Ok. Beleza, pessoal. Alguém mais gostaria de se pronunciar? Uma última palavra? Eu queria só Então, falar, beleza, Gabriel, e a todos que estão nos ouvindo aí, vamos fazer um trabalho aí para esse ato de quarta-feira. Tentar levar os colegas, né? O pessoal das agências, levar o pessoal das agências aí, ó, mais próximas, pelo menos. A gente faz um ato legal. E vai ser um dia de paralisação. Então, seria importante paralisar, não é você ficar em casa, não. É ir lá para a porta do IBGE, fazer um movimento. Tá bom? Vamos trabalhar isso. Exatamente, Elvésio. E agradecer, Renan, que você está aqui ainda. Então, agradecer a presença, agradecer a disponibilidade. Obrigado, mando um agradecimento e um salve para os colegas aí da Superintendência da Bahia também. E, pessoal, agradecer, bom fim de semana a todos. Semana que vem estamos na área e quarta-feira estamos no ato. Beleza? Abraço aí, gente.
Até mais, pessoal. Eu que agradeço. Bom fim de semana.